deixe uma vossa sempre, irmãos. Jesus, mais uma vez a graça e a paz. Amém. Não vamos deixar o fogo se apagar, né? Deus está na casa. Como o pastor disse, né? Nós cremos nas coisas espirituais. E nós temos que verdadeiramente Deus está neste lugar. E Ele se apresenta como quer, se revela como quer e para quem quer. Então somente cabe a nós estarmos conectados com Ele. E nesse momento eu quero pedir em nome de Jesus que você não crie expectativa em mim, mas em Deus. Aleluia. Eu quero ser tão somente um canal, quero ser a voz de Deus aqui nesta noite, falando a cada coração, inclusive ao meu coração. Assim como vocês precisam de uma palavra, eu também preciso de uma palavra vinda dos céus. E creio que Deus irá falar conosco aqui nesta noite. Eu queria pedir que a Lídia, por gentileza, se pudesse colocar na versão NAA, para nós estarmos nas mesmas traduções, nos textos em que eu irei ler aqui com a igreja. E eu já queria começar no texto que está lá em Oséias, capítulo 4, do verso 6. É um texto bem conhecido. Talvez eu falo no capítulo e versículo, você não lembre, mas quando eu falar o texto, vocês leiam aqui no telão, vocês vão ver que o texto é muito conhecido. A parte A do versículo diz o seguinte: o meu povo está sendo destruído, ou o meu povo erra, pois lhe falta o quê? Conhecimento. Nós estamos, como o pastor já falou, e vocês bem sabem, no início de uma conferência de Páscoa. São 3 dias, onde nós dedicamos para trazer para esta igreja a mensagem da cruz, daquele Cristo que morreu, mas ressuscitou. E essa é a razão da nossa alegria, da nossa celebração, porque Ele está vivo à direita de Deus. Amém? Mas o versículo vai dizer, né, que o meu povo erra por falta de conhecimento. E se o meu povo tem conhecimento, a tendência é ele não errar, ou pelo menos errar menos. Mas às vezes eu tenho conhecimento, você tem um conhecimento, e você vai concordar comigo que às vezes existem pessoas que têm um poder tão grande de induzir outrem com algumas inverdades, que elas parecem verdades, e às vezes o nosso conhecimento vai por água abaixo. E se tem uma pessoa que faz isso muito bem, ou melhor, uma criatura que faz isso muito bem, ela se chama Satanás. Ele que é o pai da mentira, ele que tem a capacidade de enganar com seus engodos, mas muitas vezes com os sofismas. E o que é sofisma, pastor Décio? São inverdades que ela vem com a capa de verdade, e se os seus olhos não estiverem bem abertos, você toma como verdade. É a arte de mentir, multiplicar, e você muitas vezes não, isso aqui é verdade, e eu vou por esse caminho aqui, eu vou tomar isso como verdade. É o que nós chamamos de sofismas. O pastor falou no começo também desse culto que a verdadeira Páscoa, ou de fato é a Páscoa, está sendo esquecido, está sendo tratado como alguma coisa que não no seu verdadeiro sentido. Mas a Páscoa hoje, que é celebrada de uma forma quase que universal, ela é representada, ela é vista, através dos coelhos da Páscoa, dos ovos de chocolate, mas não no seu verdadeiro sentido, não como ela foi de fato instituída, e que hoje não mais nós devemos celebrar a Páscoa como ela foi de fato instituída, porque Cristo é a nossa Páscoa. O que nós celebramos é a vinda, é a morte e a ressurreição desse Cristo que é a nossa Páscoa.
foi lido aqui em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que ratifica, que corrobora justamente isso que eu estou te falando. Cristo é a nossa Páscoa. E eu queria dividir a minha mensagem nesta noite, meus irmãos, em 3 etapas. A primeira vai ser quase que histórica. A segunda, nós vamos passear um pouco, como diz o pastor Mauro, vou passear com vocês pelo Velho Testamento. E a terceira, nós vamos lá para o Novo Testamento apresentar Cristo como a nossa Páscoa, Cristo como o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu queria começar falando com vocês sobre os encontros do Satanás, sobre as estratégias de Satanás. Porque, a bem da verdade, o que nós conhecemos, que mais ouvimos falar sobre Páscoa hoje em dia, ela se resume, como eu te falei, em coelhinho, em ovos, mas não propriamente falando de Cristo, a nossa Páscoa. Eu lembro que quando pequeno, o meu pai, na época de Natal, eu tinha por volta de 5, 6 anos, ele resolveu comprar uma roupa de Papai Noel, comprou uma barba branca, né, e pediu para minha mãe avisar para nós, que éramos 5 irmãos, que Papai Noel ia passar lá em casa à noite. E que nós deveríamos colocar o nosso sapatinho na janela porque ele ia deixar presente para a gente. Criança, né? Criança. E de fato nós fizemos, né? Minha mãe dizia, não durmam, fique acordado para ver o Papai Noel. E de fato, né, perto de meia-noite, aquela sombra lá, vestida com aquela roupa vermelha e barba, com um saco na costa, nas costas, começava a dar os presentes, colocar nos chinelinhos os 5 filhos. Os meus pais já eram evangélicos, pasmem vocês, não é? Não sei o que passou pela cabeça dele, a intenção talvez de nos satisfazer, não é? Dentro do contexto histórico do Natal, Papai Noel, Árvore do Natal, presente, não é? A verdade é, meus irmãos, que tempos passaram-se. Eu creio que sua consciência, tanto dele como da minha mãe, começou a apertar, né? A buzinar, e foi preciso muito trabalho para consertar o erro feito. Porque nós passamos daquele Natal para o próximo, esperando de novo o Papai Noel chegar com os nossos presentes. E eu queria falar principalmente aqui para quem é criança, a idade juvenil. Eu não sei como você foi ensinado a respeito do Natal, e principalmente agora com relação à Páscoa. Porque a história do coelhinho, se vocês não sabiam, por trás dessa inocente figurinha de um coelhinho, de ovinhos, Satanás tenta, de alguma forma, tirar de você e de mim a verdade. E a verdade é, Cristo é a nossa Páscoa. A verdade é, a cruz do Calvário. Lá foi onde Jesus padeceu e pagou pelo meu e pelo seu pecado. Lá foi onde ele verteu o seu sangue para nos redimir de todo o pecado. Esta é a verdade. Mas o coelhinho vem tomando o lugar dessa verdade, como o pastor falou no começo. Essa coisa está sendo esquecida. Não está sendo dado o devido valor. A questão do coelhinho da Páscoa, ela nasce lá pelos anos de 1570, 1572, na antiga Alemanha, né, que nós conhecemos como a Germânia. Uma deusa chamada Ostara, ou também Ostera. Daí vem o nome coelho em alemão, Osterhase, derivado justamente dessa deusa, que era a deusa da primavera. A história conta, estou falando isso para que você entenda, se verdade ou não, né? Mito, certamente, mas se esta é a verdade da origem do coelho, também não posso afirmar para você, mas é o que a história conta e é tomada como a mais convicta para justificar a figura do coelhinho e a figura dos ovos da Páscoa. Diz que essa deusa, passeando pelo caminho,
ver algumas crianças tristes e tinha um passarinho perto que ela resolveu transformar esse pássaro em coelho. Por ser aquela figurinha mais fofinha, né, que pula, traz alegria para os coelhos, e ela transforma o pássaro em coelho. E as crianças começam a se alegrar. Só que esse pássaro, uma vez formado em coelho, disse: eu não quero ser mais coelho, eu quero voltar a ser pássaro. E a deusa faz ela se transformar novamente em pássaro. Ele, por sua vez, em gratidão à deusa, põe vários ovos coloridos. A deusa pega os ovos e os coelhos e dá para a criança brincarem. Daí vem essa tradição, foi levada justamente para os Estados Unidos, principalmente na cidade da Pensilvânia, onde nasceu, né, a história de pegar o coelho e os ovos de galinha pintado, esconder para as crianças procurarem. Isso se fazia justamente no período da Páscoa. Século XVIII depois, os franceses, vendo uma boa oportunidade para incrementar o comércio, tiram esses ovos de galinha colorido e acrescentam os ovos de chocolate. São os confeiteiros franceses. E a tradição vem desde a época de 1570 até hoje. Observe, uma mentira, um mito, uma inverdade, mas que vem tomando o lugar, o verdadeiro sentido da Páscoa que é Cristo. Alguns dizem não foi dessa forma, né? A tradição vem da Inglaterra, onde até um quadro pintado pelo italiano Tiziano, você quiser procurar depois no Google, tem a Virgem Maria com um coelho na mão, onde ele tenta traduzir o quadro dele, que é justamente Maria vencendo a tentação do sexo, porque o coelho ou lebre naquela época simbolizava justamente fertilidade e sexualidade. Nós sabemos que não foi bem assim, né? Porque Maria concebeu Jesus por obra e graça do Espírito Santo de Deus. Não tem nada a ver uma história com a outra. E daí também a história do coelho. Alguns dizem, né, que tem origem cristã por esse fato, outros dizem que tem origem pagã pelo fato da deusa Ostária. Isso a título de conhecimento para você, ou de curiosidade. E se você quer aguçar a sua curiosidade, se você puder, né, quiser pesquisar mais fundo, você pode ir no Google para ter conhecimento e para que você e a sua geração seja ludibriada pelas inverdades e pelos sofismas. Amém? Entendeu até aqui? Muito bem. Ainda tenho a sua atenção, eu agora quero entrar com você na Bíblia. Esqueçam o fato histórico, esqueçam mitologia, esqueçam hipóteses e teorias. Vamos para a palavra de Deus. Eu queria passear com você agora em Êxodo capítulo 12, do verso 1 ao verso 14. Nós vamos entender justamente como foi que se deu a instituição da Páscoa. Êxodo 12, capítulo 1 ao verso 14. Antes de nós começarmos a ler esses versículos, como eu falei, eu vou pegar aqui, né, a chave do pastor Mauro e passear um pouco com você pelo Velho Testamento, a começar lá do princípio. Você quase que repetitivo daquilo que o pastor Mauro já tem falado aqui conosco. Lá no princípio, lá no jardim, quando Deus cria o homem, faz esse homem cair no sono, da sua costela forma a mulher. Ali estava um casal no jardim. A proposta era que esse casal vivesse eternamente, não conhecesse a dor, não conhecesse o pecado. A Bíblia fala que no cair da tarde, Deus vinha para conversar com a sua criação, com o homem, e eu fico imaginando o que Deus conversava. Tanto conhecimento que Deus traduzia para o homem, a respeito do que era a natureza, como era a natureza, os detalhes da natureza, enchia o homem de conhecimento. Falamos aqui que a gente erra por falta de conhecimento. E eu creio piamente que Deus trazia toda a informação para a sua criatura, para o homem.
Mas mesmo assim, em um determinado momento, a Bíblia fala que Satanás, que é o pai da mentira, enganador, se aproveita de um momento em que a mulher está no jardim e fala para ela: olha, o que foi que Deus falou para vocês a respeito dessas árvores? Tem uma árvore aqui que é a árvore da vida, mas tem uma outra árvore que está no meio do jardim, que é a árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal. Nessa nós podemos tocar e também não podemos comer. E ele, por sua vez, na sua forma e na sua maneira estratégica de ludibriar, de mentir, consegue convencer a mulher a comer daquele fruto. Eu imagino que tenha sido o seguinte: só um tatinho, só um pouquinho, só um pedacinho. E você vai ver que não é bem assim não. Mas Deus diz que nós morreríamos se comêssemos. Morrer vocês não vão, porque Ele não quer é que vocês passem a ter o conhecimento do bem e do mal, assim como Ele tem. E a mulher, por sua vez, vai, come do fruto, e pela desobediência entra o pecado no mundo, e esse casal é expulso do jardim. Até aqui vocês conhecem a história. Eles são expulsos do jardim, e aí começa justamente a peregrinação da raça humana, Já o pecado tinha entrado na terra, o pecado tinha dominado a raça humana, e a gente vai pela história, a gente passa por Noé, vê o dilúvio, Deus ainda poupa a família de Noé. Foi explicado aqui na escola dominical: Noé tem 3 filhos, Quem, Cã, Jafé e Sem. De Sem, justamente, são os semitas, vocês conhecem a geração dos semitas. Ali está justamente Abraão nessa geração. Abraão vai gerar a Isaac, Isaac vai gerar Jacó. Jacó tem quantos filhos? 12 filhos. Dentre esses filhos tem um chamado José. José é aquele sonhador, aquele que sonha, que causa ciúme nos seus irmãos. José, por suas vezes, a Bíblia fala, por sua vez, foi vendido a mercadores que o levam para o Egito. No Egito, Deus continua dando a ele a capacidade de sonhar e de revelar sonhos. Isso leva José a ser governador do Egito. E a Bíblia vai falar em Gênesis que aquele faraó que constituiu José a governador, ele morre, assume o outro faraó. Esse faraó vê que os israelitas que entraram no Egito, apenas com 70 pessoas, se multiplicaram de uma forma tal que causou medo. Esse povo está crescendo muito, Daqui a um tempo eles vão crescer de maneira assustadora, que vai dominar o nosso reino, vai dominar o nosso país. Precisamos fazer uma coisa: vamos dar jogo para ele, vamos dar mais trabalho para ele, porque assim eles vão se cansar e vão parar de multiplicar, vão parar de fazer filho. Mas a Bíblia fala: quanto mais jogo eles tinham nas costas, mais filhos se produziam. Mas eles cresciam. Lá atrás, Abraão recebeu a promessa de Deus: farei de ti uma grande nação. A promessa foi: sai da tua terra, da tua parentela, e farei de ti uma grande nação. Eu fico imaginando, meu irmão, se eu fosse Abraão naquela época, a Bíblia diz que Abraão era um homem de posses, um homem rico, e ele olhasse para a condição dele, talvez eu pensasse assim: eu vou deixar a certeza do presente por incerteza do futuro. É ruim. Mas a Bíblia fala: pela fé. É pela fé. Eu quero profetizar esta noite aqui para você, para mim, para a minha vida. Pela fé. Aleluia. A direção que Deus estiver te dando, vai. A direção que Deus quer me dar, vai. Tão somente vai. Porque a direção de Deus é a direção certa. Aleluia. É a direção de vitória. É para deixar, deixa. É para levar, leva. É para ir para a esquerda, vai. É para a direita, vai. Então somente segue a direção de Deus.
E a boca continua falando, a história continua a narrar. Que este povo cresce, o faraó teme o crescimento do povo. E o mais interessante é que lá em Êxodo capítulo 2, dos versos 23 ao 25, nesse contexto em que o povo passa a ser cada vez mais, vamos dizer assim, o seu jugo cada vez mais pesado, pela escravidão, o povo começa a clamar. E diz o seguinte: decorrido muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles o quê? Clamavam. E o seu clamor chegou até Deus. Em alguns momentos, como o pastor Alexandre costuma dizer aqui, em ambiente profético, ergue a sua mão e receba aquilo que está sendo profetizado para a sua vida. Se você tem clamado ao Senhor, você tem um Deus que ouve, um Deus que escuta o meu e o seu clamor. Se você está na condição ainda daquele que pede, a noite clama ao Senhor, porque Ele vai te responder. O versículo seguinte diz assim, olha só: Deus o quê? Ouviu o gemido deles. E o quê? Lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Seguinte, Ele não só ouviu e não só lembrou-se. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação dele. Deus está atentando para mim e para a sua situação dessa noite. Aleluia, Jesus. Esses 3 dias, não são 3 dias de campanha, ou não tem qualquer outro tipo de vitória, Deus vai fazer, vai resolver. Esses 3 dias vamos falar sobre o Cristo da cruz, sobre a mensagem da cruz. Mas mesmo nesses 3 dias, Deus vai se fazer presente para o teu Deus e amor. Então continua a clamar, Cristo é cativo em Deus, para que no final dessa conferência você possa realmente sentir a libertação de Deus para a sua vida, para que porventura esteja aprisionado, seja na sua profissão, seja na sua família, seja no seu ministério. Deus quer trazer liberdade nessa conferência de Páscoa. Porque Páscoa é liberdade, Páscoa é nova vida, Páscoa é vidas vencendo a morte, Páscoa é ressurreição. E Deus quer ressuscitações nesses 3 dias. O povo clamou e Deus ouviu. Deus prepara um libertador chamado Moisés. Acontece alguns fatos. Moisés cresce, ele mata um homem de terra, foge para Midian, mas Deus tinha um propósito para ele no Egito, não em Midian. Volta para o Egito, Moisés, volta para o Egito. Embora Moisés não fosse para o Egito, mas tem que estar no Egito. Nós não somos do Egito, mas fomos chamados para resgatar a vida do Egito. Aleluia. Moisés foi, recebe ordem, vai a Faraó, pedir para que Faraó liberte o seu povo, juntamente com Arão. Faraó resiste, não quer deixar sair. E a Bíblia fala que Deus vai trazer pragas para o Egito, na intenção de fazer Faraó ceder, mas ele não cede, até porque ao mesmo tempo que Deus manda a praga, a Bíblia fala que Deus endurece o coração de Faraó, para que ele não deixe o povo sair. A partir da 9ª praga, da 7ª praga, se não me falha a memória, o Faraó começa a ceder um pouco. Olha, vocês podem até ir até ali, aonde os meus olhos se alcançam. Vocês podem adorar até ali, mas vocês têm que voltar. Vocês podem até ir, mas deixem suas crianças. Podem levar as crianças, mas deixem os seus animais. Não, se tiver que sair, vai sair todo mundo junto. Aleluia! Não fica ninguém no Egito, é todo mundo junto. Glórias a Deus! Já viu uma criança com uma pipa na mão? Quem é pipeiro aqui, A gente solta a pipa, está vendo a sombra dos nossos olhos, Passa a coisa aqui na mão. Era assim que o Faraó queria fazer com o povo. Vai, vou te dar linha, mas você está aqui na minha mão. Não sai não. É isso aí. Foi assim na mão, pai. Não sai, está aqui na minha mão.
Mas aí o céu olha para baixo e diz: agora vai Jesus. Aleluia! Passa por minha chilena e para o céu. Glória! Para eu não deixar passar. E na 10ª praga, a Bíblia vai falar que é justamente a mortandade dos primogênitos. Deus vem com o cerol na qual Satanás. Eu creio em Jesus! Agora tem sangue. E a ordem era: todo primogênito vai morrer. Todo primogênito vai morrer. Mexer com o rio, chuva de pedra, rã para lá, gafanhoto para cá. Agora mexer com o filho. Você é mais perverso, homem. Mas mexer com o filho. Não era doença, não, era morte. A Bíblia fala do anjo da morte iria passar e matar todo primogênito. Israel estava no Egito. E aí? Israel estava no Egito. E aí vai entrar no texto agora para entender, versículo por versículo, o que narra justamente essa história que está justamente na instituição da Páscoa. E essa mortandade, quando o anjo passa, a escolha do cordeiro, a reunião em família, como deveriam comer, está justamente nos textos em que nós iremos começar a ler neste momento. Capítulo 12, versículo 1 e 2. Assim diz a palavra do Senhor: o Senhor diz a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês será para vocês o princípio dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação. Será o primeiro mês do ano. Versículo 2. Perfeito. Aqui Deus estava instituindo, um novo calendário para Israel. Israel deixaria de ser um povo escravo, se tornaria agora a futura nação. Esse era o propósito de Deus: fazer daquele povo escravo uma nação. De hoje em diante, é o mar. Aqui começa a nova vida de vocês. Eu quero declarar e profetizar no nome de Jesus. Nesse primeiro dia, primeiro dia de conferência, pode ser para mim e para você novidade de vida. Deus vai fazer coisas novas para a gente estar nesse congresso. Talvez as pregações não se tenham repetido, porque o tema é um só, é Páscoa. Talvez o que eu falei, o pastor Paulo venha falar amanhã, domingo seja repetido, mas capte, guarde, segure aquilo que Deus está falando para mim e para a tua vida. Assim como foi vida nova para Israel, Deus tem coisas novas para a gente aqui. Primeiro dia, o dia chamado de Abib, é por isso que eu estou explicando também aqui. Por isso nós não comemoramos a Páscoa no março, mas sim no mês de abril. Lá também no calendário babilônico, você vai encontrar o nome de Nissan. Nosso calendário gregoriano, é justamente o mês de abril. Então no primeiro dia, marque esse dia, Israel. Será um novo dia para vocês. Versículo 3. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 desse mês, cada um tomará para si o quê? Um cordeiro. Aí começa agora a figura do cordeiro. Esqueça a figura do coelho. Se concentra na figura do cordeiro. Cordeiro, na Bíblia, ele sempre vem para substituir alguém. Se você ver lá em Gênesis 22, 13, se não me falha a memória, quando Abraão leva Isaac para ser sacrificado, Deus fala: epa, abaixo do telo, Abraão, olha para trás, tem um cordeiro aqui. O cordeiro foi suficiente para salvar a vida, perguntar a vida, o cordeiro pela vida de Isaac. Aqui o cordeiro, na casa de cada família, seria suficiente justamente para aquela nação. Lá para o homem, aqui para a nação. Lá na frente você vai ver que o verdadeiro cordeiro, o cordeiro de Deus, foi para toda a humanidade. Aleluia! Sempre a figura do cordeiro, suficiente, o cordeiro. Aleluia! O cordeiro segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família
convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calculando quantos são necessários para o cordeiro. Veja aqui a preocupação de Deus. Primeiramente, na questão família. Deus sempre esteve preocupado com família. Família. Aqui não tem congregação, aqui não tem altar, aqui não vai ter sacerdote, tem uma casa onde tem o chefe de família, então a congregação é tua casa, o chefe da família é o sacerdote, o altar é tua mesa. Família. Deus se preocupa com família. E Páscoa, Deus queria justamente subir famílias para lembrar os seus feitos, para lembrar aquilo que Deus fez, estava fazendo e ainda faria por eles, pelo povo de Israel. Se a família fosse pequena, convida o teu vizinho, nos dá justamente a percepção de compartilhamento. Deus gosta de compartilhar. Mesa compartilhada. Versículo 4. Aliás, versículo 5. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano, podendo também ser um cabrito. Eu creio que a própria narrativa desse texto ela é bem didática. O pastor Mauro falava aqui em uma das aulas, ele colocava a mão dele aqui no quadro e falava sobre sombras. As coisas que aconteciam, que eram instituídas lá no passado, no Velho Testamento, eram sombras de coisas vindouras, daquilo que se tornaria real. Se eu colocar a minha mão ali, você vê sombra. Mas você não pode dizer se minha mão tem marcas, tem cortes, que tamanho é minha unha. Mas você olha para a minha mão, você vê que ela é real. Você sabe que ela tem marcas, se ela tem verrugas, se ela tem cortes, o seu formato. Então tudo isso já apontava para o Cordeiro de Deus, apontava para o seu sacrifício. E nessa passagem aqui, o Cordeiro macho de um ano, sem defeito, apontava para aquele que realmente não tem defeito, Jesus Cristo, imaculado, Filho de Deus. Mate o cordeiro, cada família com o seu cordeiro. No 10º dia, no 14º, esse cordeiro deveria ser sacrificado. Versículo 6. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia desse mês, e todo ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. O crepúsculo da tarde significava justamente aquele momento em que o sol começa a declinar a sua força, a sua luz. E quando eu falo isso para você certamente a sua mente lhe remete à cruz do Calvário, onde o cordeiro estava lá pendurado, lá no crepúsculo da tarde, ao entardecer, ao sol tentando se esconder. Cristo é morto, o seu sangue é vertido na cruz do Calvário. Vejam o Velho Testamento já apontando para o Novo Testamento. Vejam aquilo que é sombra já apontando para aquilo que é real. Jesus, o nosso Cordeiro Pascal, Jesus, aquele verdadeiramente Cordeiro que seria sacrificado por mim e por você. Versículo 7. Pegarão um pouco de sangue e passarão nas 2 ombreiras, e na viga ou na verga superior da porta, nas casas em que o comerem. A gente sabe que porta é local de acesso, de entrar e de o anjo foi escolhido para descer, passar e matar os primogênitos nas casas em que não tivesse o sangue aspergido nos umbrais ou na verga da porta. Essa viga que fica em cima da porta, os umbrais, essas vigas que sustentam a porta lateralmente. E eu fico imaginando, como é que vai ser? Eu vou passar lá e fazer o quê? Não, você vai passar lá e vai matar todo primogênito. Tá, mas lá tem israelitas. Não, mas lá o endereço é o seguinte. Já viu o carteiro, Cadê o Cássio? O carteiro vai procurar a casa, Você tem o quê? Tem o CEP,
além do céu tem a rua, né? Mas tem o muro da casa, né? Se não tiver, tá ruim de achar. Essa semana eu estava lá na rua, ia saindo, aí uma pessoa de moto para lá e para cá na rua. Vamos preocupado. Aí eu falei assim, meu amigo, está procurando alguém? Eu estou, rapaz, estou procurando uma senhora aqui, mas ela não colocou o número da casa. Eu estou rodando para lá e para cá. Aí eu digo, vamos consultar, né? De repente eu conheço, né? Qual o nome dela? O nome da senhora lá, que mora lá? Embora ela está perto da onde você morava. Wanda. A senhora foi lá, eu conheço. Wanda mora ali, naquela terceira casa. Ou seja, sem endereço é difícil encontrar. Mas não se preocupa não, vai ter endereço para você encontrar. Quando você vê uma porta manchada de sangue, Aleluia. na verga, nos umbrais, você deve passar por cima. Aleluia. Porque, embora a morte vá descer do Egito, mas naquela residência já tem vida. Aleluia. A morte não pode entrar. Passa, passa, passa. Eu quero crer, meu irmão, que a minha tua casa está guardada pelo sangue de Cristo. O inimigo até tenta. A morte dos meus e teus sonhos, às vezes até tenta entrar. A morte para tirar os nossos filhos do caminho de Deus até tenta entrar. A morte para tirar a nossa paz até tenta entrar. Mas quando ela chega perto, não, aqui tem sangue. Aleluia. Aqui tem marca do cordeiro, aqui não passa. E daí vem o nome Páscoa, que no hebraico quer dizer passar, ou seja, passar por cima. Aí você começa a entender o verdadeiro sentido da instituição da Páscoa, do que era a verdadeira Páscoa, como Deus a instituiu. E o versículo continua: naquela noite comerão a carne amarga assada no fogo, com pães sem fermentos. Está lembrado o versículo do pastor Leo, em 1 Coríntios capítulo 5 e 7? Está livre do fermento. O fermento, na Bíblia, né? Ele leva o sentido do pecado. O fermento embola a massa, o fermento faz crescer a massa. Daí Deus não tira o fermento. Eu quero vocês leves, comam coisas leves, coisas ásicas, porque vocês têm uma caminhada pela frente. Cuidado para você não vai assar com fermento. Fermento significa pecado. Cuidado, cuidado. Tira o fermento, tira o fermento. Ervas amargas. Aos comerem as ervas amargas, você vai lembrar do tempo da escravidão. Não é para estar se lamentando, não. É para se lembrar e glorificar Deus. Deus tirou você e Deus está colocando você. Cuidado para não fazer como o povo de Israel, que todo ano procurava o sacerdote em busca da remissão dos seus pecados. O sacerdote apresentava sacrifício a Deus. A Bíblia fala em Hebreus que eles era o momento de recordar os seus pecados. Ou seja, esse pecado fazia que desse todo ano, né? Recordar os seus pecados, está dando parabéns para os meus pecados. Não, quero que vocês lembrem, mas para celebrar a vitória de onde você estava e de onde Deus te colocou. Quantos aqui nesta noite estão presentes sabem de onde Deus tirou vocês e de onde Deus está colocando, e de onde Deus colocou, sentado aqui nesta noite como filhos de Deus, remidos pelo sangue de Cristo, e que tem galardão dos céus. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Não coma do animal nada cru, nem cozido com água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Eu suponho, meus irmãos, que como eles deveriam comer apressadamente, Deus tinha pressa em tirá-lo da escravidão. Talvez não sei, mas um cordeiro cozido, né? Eles teriam que partir para colocar na panela e cozer. Cozinhar aquele cordeiro, né? Talvez cru não, porque também cru fazia os povos pagãos oferecendo, até comendo, né? Os animais cru em sacrifício a seus deuses. Eu quero assado, eu quero sentir o cheiro do cordeiro aqui do alto. Aleluia. Asse o cordeiro e comam tudo, as pernas, as vísceras, não deixem nada.
O sacrifício tem que ser completo e perfeito. Não deixe nada do cordeiro até pela manhã, porque porém ficar até pela manhã, vocês também devem queimar. É assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Algumas traduções ainda tem, né, com os lombos cingidos, não é isso? Sandália nos pés e também com o cajado na mão. Algumas versões falam também em lombos, correto? Eu falei uma vez aqui que quando você vai cingir o ombro, significava o seguinte: pegar um cinto ou um cordão que eles usavam e amarrar na altura da cintura. Isso se fazia quando a pessoa ia para a guerra, quando a pessoa ia para o trabalho, quando a pessoa ia para o esporte, para que as suas vestimentas que eram compridas não atrapalhassem o manejo das pernas. Deus tinha pressa que ele saísse do Egito, a perto de seus povos. Eu não sei se alguém aqui ainda que não conhece a Cristo como seu Salvador, mas se existe alguém que ainda não conhece a Cristo como seu Salvador, essa é a noite de você apertar os seus ombros, porque Deus tem pressa na sua libertação, assim como Deus tem pressa na minha e na sua libertação. Deus tem pressa em libertar, Deus tem pressa em salvar. Aperta os ombros, Israel. Mas não somente isso, põe sandália. E não era comum usar sandália dentro de casa. Se não me falha a memória, já foi falado até isso aqui em uma das pregações. Não era comum calçar sandália dentro de casa. Então vejam que as indumentárias que Deus estava, Israel, mandando tomar, era para quem ia viajar, era para quem ia sair. É esta noite, é hoje, a saída é hoje. Aleluia! E a título de curiosidade para vocês, sandália naquela época tinha algumas coisas interessantes, né? Quando alguém ia comprar, resgatar alguma coisa, quem vendia tirava a sua sandália e dava para o comprador. Você vai encontrar isso na Bíblia, né? Como prova de resgate, de firmar um contrato através da sandália. A sandália também, naquela época, quando a viúva, o seu marido morria, ela ficava viúva, obviamente, né? Ela mandava que ela procurasse o irmão do seu marido. E se ela fosse procurar o irmão do seu marido, e se ele recusasse a se casar com ela, o que é que ela fazia? Tirava a sandália dele, cuspia na cara dele e gritava em praça pública: homem descalçado, casa descalçada. Levava ao mau constrangimento. Então veja, a sandália tinha algumas nuances naquela época, né? Bem interessante. Mas aqui a sandália nesse momento era a sandália para quem ia sair, era a sandália para quem ia caminhar, era a sandália para quem ia muito longe. A Bíblia nos fala também que nós devemos estar calçados, sandálias, preparação do Evangelho da Paz. Aleluia! O Evangelho da Paz, esse calçado, ele não remete somente a quem é pregador, a quem é pastor, a quem é presbítero, evangelista. É para cada um de nós. Um dia fomos libertos da escravidão do Egito, do pecado. Calcemos todos os dias a sandália de preparação do Evangelho da Paz. E tem a figura do cajado. Se nós olharmos para o versículo 38 desse mesmo capítulo, você vai ver que Israel saiu num contingente de 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Mas além disso também saiu bois, vacas, gados, ovelhas e tantos outros animais. Significa que o cajado seria interessante, importante, não somente na caminhada para servir de apoio, pois estariam atravessando o deserto, lugares altos, lugares baixos, lugares cheios de pedras, mas seriam até para forjar os futuros pastores. Aquele povo seria o povo pastoril, porque o cajado, uma vez, o pastor com o cajado na mão, quando ele pega pela parte reta do cajado, ele tem aquela curva, quando pega pela parte reta, é porque ele quer trazer a ovelha para perto, a ovelha que está caída, e às vezes o puxador às vezes dói do pastor, mas é necessário para quem está caído, para quem está sem força, para quem está no aprisco, o pastor vai lá e puxa. E quando ele pega pela curva do cajado,
e às vezes bate na ovelhinha, e às vezes incomoda, né? Às vezes dói um pouquinho, mas é para tratar, é para colocar no caminho de volta, é para colocar no caminho de volta, é para colocar no caminho de volta. Mãos cingidos, sandália nos pés e o cajado na mão. Israel estava pronto para sair, estava pronto para partir. E esta é, aí o versículo tem que dizer o seguinte, né? Esta é a Páscoa do Senhor. Ali estava instituído a Páscoa. Significa passagem. O anjo passaria aquela noite, à meia-noite, passaria, mas não entraria na casa dos israelitas, porque ali havia sangue, ali havia segurança, né? Ali havia vida, e onde a vida, a morte não pode entrar. Aleluia. Louvado seja Deus. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais. E executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora. Aleluia. Salmo 91 diz que mal nenhum chegará à tua tenda. Aleluia. Mal nenhum, nem praga chegará até a minha tenda. Salmo 91, mal nenhum praga chegará na minha e na tua tenda. Você pode dizer, mas pastor Tércio, por que a gente vê tanto problema em casa? É filho que se desvia, é dor, é desemprego, é vizinho que aborrece, é tanta coisa que às vezes ficamos assim, mas Deus, tua promessa não é essa, que mal nenhum chegará na minha tenda. Não confunda uma coisa com a outra. Às vezes passando por situações de consequências, da mesma forma que esse Israel que Deus prometeu, dar-lhes a ele uma terra, fazer-lhes nação, Deus também forjou no deserto, em circunstâncias adversas. Se você olhar assim, aí você pode até questionar, que Deus é esse? Que faz uma promessa para um tão bonito, né? Mas faz um povo arrodeado pelo deserto, quando tinha um caminho mais curto para ele chegar à terra prometida. Deus permite, através da sua vontade permissiva, que passemos por situações e circunstâncias para nos forjar, para nos acrisolar, assim como acrisola a prata, o ouro. Aleluia. Deus vai nos fortalecer. São lutas para nos fortalecer e não para nos destruir. Este dia lhe será por memorial, e vocês o celebrarão com solenidade ao Senhor, de geração em geração. É isso que deve alcançar as gerações. É isso que deve alcançar as gerações. As verdades contidas na palavra de Deus. Não mais essa Páscoa. Não mais essa Páscoa. A Páscoa agora que nós temos passado de geração a geração é o nosso Cristo pascal. Aleluia. É o Jesus que morreu na cruz. Louvado seja o teu nome. É o Jesus, o Cordeiro de Deus, que foi morto por mim e por você. É o Jesus que tira o pecado do mundo. Então, nesse contexto do capítulo 12 de Êxodo, nos mostra justamente a instituição da Páscoa. Agora nós vamos pular para o Novo Testamento e falar sobre o verdadeiro Cordeiro. Em João 1:29, para encerrar justamente essa mensagem. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, na direção de quem? De João Batista, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu fico imaginando João Batista ali no Rio, né? Batizando, pregando arrependimento. De repente, pelas ribanceiras do Jordão, e aquele homem, a Bíblia fala, ele não tinha aparência nenhuma. Ele não tinha aparência nenhuma, não tinha formosura, mas ele vinha, mas a sua presença é perceptível. E ele vinha. Aleluia. E João aponta: eis aí o Cordeiro.
que tira o pecado do mundo. Louvado seja Deus. Certamente alguns judeus, escribas, fariseus, que ali estavam, que conheciam as escrituras, que conheciam a história de Israel, né, de sacrifícios, talvez você tenha procurando um cordeiro ali pelas viradas, né? O cordeiro que tira o pecado, talvez eu fazia um sacrifício. Mas é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Aleluia. Não é o cordeiro que cobre o pecado, mas que tira o pecado do mundo. E eu queria falar com vocês, encerrando esta mensagem, levar você para Hebreus, capítulo 10, verso 1 e 7. Porque eu queria encerrar falando para vocês sobre o cordeiro e sua missão. Três missões do cordeiro. A primeira, sobre a natureza da missão, o alcance da missão e a eficácia dessa missão. Quando falamos da natureza da missão, eu quero ler com você o capítulo 10 de Hebreus, que para mim é um dos textos mais lindos da Bíblia, quando se fala de Cristo, quando se fala do seu sacrifício. Eu vou até o versículo 7. Ora, visto que a lei é apenas uma sombra, lembra que eu falei de sombra? Uma mão aqui refletindo uma sombra. Essa da lei, eram os ritos lá do Velho Testamento. Não a imagem real das coisas. Não a imagem real das coisas. Nunca consegue, obviamente, né, essa sombra, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, continuamente, eles oferecem. Versículo 2. Se isto fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? Porque os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesse sacrifício ocorre o quê? A recordação de pecado todos os anos. Eu não quero lembrar de pecado, eu quero lembrar de vida, eu quero lembrar de vitória, eu quero lembrar dos céus, eu quero lembrar do sacrifício de Deus. Não está lembrando de pecado, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova o quê? Pecados. Por isso, ao entrar no mundo, quem entrou no mundo? Cristo encarnou-se, disse: sacrifício e oferta não quiseste. Aqui a gente pode se referir também ao Salmo 40, versículos 6 e 8. Esse texto, né, em que o escritor de Hebreus está colocando aqui, se refere sobre a Salmo 40, versículos 6 e 8. Sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste o quê? Um corpo para mim. Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Estou aqui para fazer, o Deus, o quê? A tua vontade. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, a natureza da missão do cordeiro, o cordeiro que tira o pecado do mundo, é justamente essa: tirar o pecado do mundo. Tirar o pecado e não mais cobrir. Você aprendeu aqui por várias vezes, pastor Alexandre, pastor Mauro falando, né, que antigamente os sacrifícios, eles simplesmente cobriam o pecado. De ano em ano, cobria. Depois descobria. Aí tinha que cobrir de novo. Descobria. Mas havia imperfeição nesse ato, nesse rito. É necessário o cordeiro perfeito, aquele sem mancha, sem mácula, é o primogênito Filho de Deus, o unigênito Filho de Deus, descer, o verdadeiro cordeiro. Aleluia. E qual é o alcance dessa missão? Louvado seja o teu nome, O Jesus. próprio versículo de 1 e 29 de João diz: tirar o pecado do mundo. Vamos para Apocalipse 5, versículo 1 ao 9. Aqui é João, tá? Você acabou de cantar sobre João viu na ilha de Patmos. Lá estava João, recebendo a revelação de Deus. E veja agora a aflição de João. Deus começa a mostrar a João coisas, né, que iriam acontecer. E ele fica naquela aflição, né, querendo ver, querendo talvez até descobrir como seria, né, aqueles enigmas, né, e chega um momento que ele fala o seguinte: ó, eu vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava com forte voz:
Quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, quem é digno? Procurava-se alguém. No céu não tem alguém que possa abrir o livro e quebrar os selos? E aí João começa a ficar aflito. Ora, nem no céu, querubins, arcanjos, Moisés, Elias, que ali já estavam, ninguém tinha condições de abrir o livro, nem quebrar os seus, nem sobre a terra, nem príncipe, nem imperador, nem presidente, nem mais um pinado dos homens podia também abrir o livro, e muito menos quebrar os seus, e ninguém debaixo também da terra, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito. Aí ele começa a entrar em conflito, começa a se entristecer, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então uns anciãos me disse: não chore. Sempre tem consolo para a gente, né? Aleluia. Na aflição, na dor, na agonia, na falta de entendimento, sempre tem consolo para a gente no céu. Uma voz brada: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar o livro. Aleluia. Os 7 selos, para quebrar os 7 selos e abrir o livro. O cordeiro foi morto, João, mas está vivo. Aleluia. Aleluia. O cordeiro foi morto, João, mas está vivo. É ele que vai abrir o livro, é ele que vai quebrar os selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro que parecia que ele tinha sido morto. Ele tinha o quê? 7 chifres. Aqui podemos dizer que remete à onipotência de Deus, bem como os 7 olhos dos oniscientes, que são os 7 Espíritos de Deus, o Deus onisciente, onipresente, enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o quê? O livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, o Cordeiro de Deus. Esta é o alcance, porque ele morreu por todo o mundo. Aleluia. Nações, tribos, Louvado seja Deus. raças, branco, preto, mulato, índio, pequeno, grande, por todos. Tito 2 vai dizer que a graça de Deus se manifestou o quê? Salvadora, trazendo o quê? Salvação a todos os homens. Basta querer aceitar essa salvação, basta querer ser liberto. Ela já foi manifestada a todos os homens, basta querer ser liberto. Está ao alcance de tudo. Este é o alcance da missão do Cordeiro. Louvado seja o teu nome, Jesus. E a eficácia do Cordeiro, qual é a eficácia dessa missão? Ele tira. Vez que eu trabalhei na missão do Cordeiro, apenas nesse versículo 1 e 29, a natureza da missão, o alcance da missão e agora a eficácia da missão. Ele tira. Está no presente, ação contínua. Tirou ontem, tira hoje e vai tirar amanhã. Aleluia. A Bíblia fala que no céu há uma festa por um pecador que se arrepende. Imagina agora quantas pessoas estão agora sendo levadas à salvação, aceitando a Cristo como Salvador, porque a salvação é contínua. Ele morreu há mais de 2000 anos atrás, mas o sangue do Calvário continua ainda presente. A ação contínua. O Senhor continua salvando. Ele tira, Ele tira, Ele tira. Nesta noite, eu não conheço você, a sua vida, não sei. Pelo meu olhar aqui, rapidamente, eu vejo que todos são evangélicos. Eu vejo que todos já foram libertos do Egito, estão caminho à terra prometida. Já estão gozando da libertação de Cristo. Mas existem pessoas no nosso seio de família, de amizade, no meio profissional, que necessitam conhecer esta verdade. A verdade, como eu falei no começo, que o inimigo tenta muitas vezes ludibriar através do seu engano, através dos engodos, através do sofisma. Então Deus está trazendo essa conferência para que você entenda o sentido da Páscoa e quem é o verdadeiro Cordeiro Pascal. O sentido da Páscoa é cruz.
O sentido da Páscoa é morte e a ressurreição. O sentido da Páscoa é vida sobre a morte. O sentido da Páscoa é a libertação. E o meu desejo, em nome de Jesus, é que você não saia daqui, não somente hoje, mas amanhã, domingo, convicto de que a sua vida, a sua casa, ela está guardada pelo sangue de Jesus. Aleluia. O sangue que foi vertido na cruz Glória do ao teu Calvário. nome, Jesus. O sangue representado por aquele cordeiro nas portas dos israelitas, onde a morte não pôde alcançá-lo, porque ali estava a vida, estava garantida. Você e eu temos vida garantida em Cristo Jesus. Aleluia. Oh, Jesus, aleluia. E que ao final dessa conferência, o teu conhecimento, daquilo que eu falei no começo, erramos muitas vezes por não falta de conhecimento. Que o seu conhecimento cada vez mais seja aguçado. Que você também, haja interesse em você em buscar este conhecimento, principalmente o conhecimento dos princípios bíblicos da palavra de Deus, para que você não sofra engano, porque às vezes ele vem com um pacote, vem com a cara de verdade. Se você não estiver firmado na palavra, você acaba caindo, acaba se desviando, muitas vezes voltando para o Egito. Também que o Senhor toque o seu coração, para que você seja sensível às pessoas que ainda estão no Egito e precisam de uma palavra sua, e precisam de uma mão estendida, precisam de um apoio, precisam da sua oração e da sua pregação. Então que Deus abençoe a sua vida, a minha vida. Amanhã tem mais palavra, e creio que Deus irá falar grandemente no nosso coração, convido pessoas que não puderam estar aqui hoje, para que eles recebam, para que eles também entendam a palavra da cruz. Então que Deus abençoe grandemente a você, a minha vida e a esta comunidade, em nome de Jesus. Amém.